Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Chegamos hoje ao último domingo do mês de janeiro e até aqui nos ajudou o Senhor. Confiamos em Sua promessa que estaria conosco até o final dos tempos. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus. A música que ouviremos agora ela é baseada em Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é uma confirmação de que não importa o que viemos a passar, nada há de nos separar do amor de Deus. Preste atenção e bom culto a todos. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim.
separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Pela graça de Deus, estamos de volta, mais uma celebração. E somos gratos a Deus porque podemos contar com a sua companhia, a sua presença conosco. Nossa palavra de saudação vai a todos aqueles que nos acompanham através da rede social e que estão participando assim conosco desse louvor a Deus, gratidão a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, proporcionado ao longo dos dias. Janeiro está chegando ao fim, já é o último dia hoje. Primeiro mês desse ano 2021, nós já vencemos. A pandemia ainda está aí, graçando, levando suas vítimas. Temos ainda convivido com isso, vamos conviver, não se sabe por quanto tempo, mas estamos avançando, passo a passo, vencendo cada situação. E naquilo que nós confiamos, ou naquele que nós confiamos, no qual também o apóstolo Paulo confiava, como diz o texto que a irmã Larissa ainda há pouco leu, nada nos separará do amor de Deus, nada, absolutamente nada. Quem diz isso foi o apóstolo Paulo, que teve muitas experiências ao longo da sua vida, nessa situação em que ele se encontrava tantas e tantas vezes em dificuldades. E ele pôde dizer isso. Nós vamos ainda hoje, no momento da nossa mensagem, meditação nessa oportunidade, pensar um pouco mais sobre o apóstolo Paulo e as lições que nós podemos aprender com ele. Vamos um pouco de história do apóstolo Paulo. Daqui a pouco vai acontecer isso. Queremos agora orar, pedindo que Deus abençoe a nossa celebração nesse dia. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai bondoso, Criador e sustentador, Todo-Poderoso, Onipresente e Onisciente, nós adoramos a Ti, ó Deus. Que Tu possas fazer com que a nossa vida se torne um pouco mais parecida com aquilo que é o Teu desejo. Nós queremos avançar, nos tornando mais e mais semelhantes a Ti. Ajuda-nos a vencer dificuldades, ajuda-nos a vencer temores, que nas aflições nós possamos alcançar de Ti o conforto, o consolo e a orientação segura para continuarmos nessa caminhada. Ser conosco nessa celebração, que cada parte desse programa seja tão somente e primeiramente para honrar e glorificar o Teu nome. E que nós possamos crescer na comunhão contigo e na comunhão uns com os outros. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Se você se desanimou, se o dia nem foi tão bom, se parece que a situação não tem mais jeito, se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante, pense nas bênçãos que recebeu. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar, se você procura respostas e não encontra, não pense que isso é o fim. Não desista tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que Ele não saiba, dele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos, Ele é o dono do seu coração. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão. Olá, meus amados, agora o nosso momento IBPM em ação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber as notificações e acompanhar todas as nossas programações. Aproveite e deixa lá o seu joinha também. Vamos começar com a nossa série de vídeos conectados com a palavra, que são meditações diárias com o nosso pastor Arnold Hilgren. Assista, divulga, compartilhe, abençoe outras pessoas também com essas meditações, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Culto de oração com um grupo de mulheres toda segunda-feira às 19 horas pelo Google Meet. Culto de oração toda quinta-feira às 19 horas e 30 minutos ao vivo. Então não se esqueça de participar também. Deixe lá seu pedido de oração, seu motivo de agradecimento, que estará sendo visto e respondido. Se você quiser entregar algum material na igreja, teremos sempre o irmão no domingo pela manhã para lhe atender.
das 9 às 10 horas da manhã, claro, seguindo todos os protocolos necessários. Também aos domingos, às 15 horas e 30 minutos, EBD dos adolescentes pelo Google Meet. 16 horas e 45 minutos, EBD de jovens e adultos pelo Google Meet. 18 horas e 30 minutos, culto geral, transmitido pelo YouTube e também compartilhado pelo Facebook da nossa igreja. E você também pode compartilhá-lo. É só copiar o link do YouTube e colocá-lo nas suas redes sociais. Atos 6:4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 100 dias de oração em BPM, de segunda a sexta, às 19 horas e 30 minutos pelo Google Meet. Bazar funcionando aos sábados, das 8 às 16 horas. Não se esqueça de seguir todos os protocolos necessários. E não saia de casa sem sua máscara, cobrindo nariz e boca. E sempre que possível, lave suas mãos com água e sabão ou faça uso do álcool gel. Não se descuide nesse momento. Sobre os preparativos para o encontro presencial, ainda não é o momento. Precisamos continuar com os cuidados preventivos. Vamos observar as orientações das nossas autoridades competentes. Estamos em processo, fazendo testes. E ainda não é hora de estarmos todos juntos fisicamente, mas vamos continuar orando ao Senhor para que esse momento tão difícil passe o mais rápido possível. E amados, vocês podem falar conosco. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que são esses que estão aparecendo aqui desde o início. Ou participando dos cultos de oração ao vivo nos dias de quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo YouTube. Escrevendo no chat, você será visto e respondido. Ou também pelo número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela desde o início. Mande sua mensagem, seu pedido de oração. Estaremos felizes em sermos bênçãos para você. Que Deus te abençoe. Bom início de semana. E paz. Os irmãos já deram graças a Deus pelo dia de hoje, pelo levantar, pelo acordar. Agradecer a Deus por esse oxigênio que respiramos. Ao abrir os olhos, saber que nós estamos vivos. Como a Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. E é nesse Deus que a gente tem que agradecer sempre, sempre. Eu quero deixar um versículo aqui que está em Éfeso, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitávos uns aos outros. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Graças a Deus por esse Espírito Santo que está conosco. Graças a Deus por Senhor Jesus Cristo ter nos salvado naquela cruz, pelo grande e imenso amor do nosso grande e maravilhoso Deus. Vamos orar nesse momento. A Ti, Senhor, rendemos graças, ó Pai, pelo reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Rendemos graças a Ti, ó Deus, pelo Senhor Jesus Cristo ter nos salvado. Rendemos graças a Ti, ó Deus, pelo Seu grande e imenso amor. Rendemos graças a Ti, ó Deus, pelo ar que respiramos e sabermos, ó Pai, que Tu nos dá vida, vida em abundância. Graças a Ti, ó Deus, rendemos graças a Ti, porque Tu é o merecedor de toda a graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os montes correm
queridos, o apóstolo Paulo é sem dúvida nenhuma um cidadão que merece todo respeito, consideração e é exemplo em muitos aspectos. O maior divulgador do Evangelho em o Novo Testamento. Então, razão por que uma atenção especial ao apóstolo Paulo hoje. Um pouco da história de apóstolo Paulo que eu quero trazer aqui. Eu li o livro de Atos muitas vezes, todo ou parcialmente, mas nenhuma vez foi tão impactante quanto a leitura que nesse programa que nós estamos desenvolvendo, 100 dias de leitura bíblica e oração, que nós acabamos o livro de Atos no último dia 28, e dessa vez foi talvez mais impactante como qualquer outras vezes. Razão porque eu quero trazer aqui na nossa meditação nesse dia um pouco a respeito da história do apóstolo Paulo, destacando alguns aspectos, e me valho de um trabalho escrito por Tarcísio Ângelo Mascarim, que é um advogado lá em Piracicaba, faz parte de uma empresa, Mascarim Sociedade de Advogados, naquela cidade que fica no interior do estado de São Paulo, e que desenvolveu um trabalho extraordinário, quando ele começa dizendo que tem que abordar, antes de falar da história do apóstolo Paulo, abordar a questão do perdão e arrependimento. Não necessariamente nessa ordem. Então, antes de entrar no mérito da questão da história propriamente do apóstolo Paulo, vamos pensar um pouco sobre essa situação, tomando como base um site chamado Bíblia On, onde nós podemos entender um pouco a respeito desses dois termos, o que significam e o que podem trazer para a nossa vida se nós observarmos o que de positivo eles nos trazem. Perdão é uma das coisas mais libertadoras que se pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que puxa o indivíduo para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados, e Ele não precisava fazer isso, mas perdoou porque quis perdoar. E se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos nós temos para não perdoar alguém? Se nós perdoamos, recebemos perdão. E essa é uma verdade que nos deve motivar. Perdoar, nós somos os primeiros beneficiados com isso. E se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir dos nossos corações. E o arrependimento? Arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus e, consequente, precisa de salvação. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado, da ação do Espírito Santo com o nosso espírito, que nos leva a mudar de vida, passando então a viver com Jesus em nosso coração. O arrependimento vem do coração, mas é revelado no nosso viver. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Pois bem, a definição das palavras perdão e arrependimento nos trazem a história do apóstolo Paulo, que antes da sua conversão perseguia e prendia cristãos e até ajudou a apedrejar um deles. Mas quando Jesus falou com ele, a sua vida mudou. Paulo se tornou um grande pregador, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E com a ajuda da tecnologia de hoje, o Google, por exemplo, nós temos então a possibilidade de descobrir algumas coisas que o texto da Bíblia não nos diz.
Precisamos recorrer, portanto, a informações extra-bíblicas. E queremos, então, tomar essa liberdade de passar e aprender, ser abençoados e beneficiados com essas informações. Paulo, que é o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar de situação insignificante, ao contrário, era um centro de uma cultura grega, uma cidade universitária que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Só um parênteses aqui, alguns pensam que Tarso fosse sobrenome de Paulo, Paulo de Tarso. Não, Tarso é a cidade onde ele nasceu, por isso essa expressão. Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo de Tarso, perseguidor. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós somos informados que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo, capítulo 7, 58 de Atos. E após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos, recebendo autoridade oficial para liderar tais perseguições e na qualidade de membro do Sinédrio, desse Supremo Concílio dos judeus, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Ele fala isso em Atos 26, capítulo 26, versículo 10. O próprio Paulo afirma que respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Capítulo 9, versículo 1. E além de deflagrar uma perseguição em Jerusalém, ele ainda solicita cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, para que levasse presos para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem quanto mulher. Isso ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 13. E ele acreditava que fazendo isso, estava prestando serviço a Deus, preservando a pureza da lei. Paulo partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. E de repente algo inesperado acontece, algo que causou mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história, especialmente no curso da história da igreja. Lemos assim no texto: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Saulo no caso, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Capítulo 9 de Atos, 3 a 6. Aqui acontece um momento muito singular na vida de Paulo. O perdão e o arrependimento se encontram. O arrependimento e o perdão se encontram. O perdão de Jesus a Paulo pela perseguição aos cristãos. O arrependimento de Paulo pelos crimes praticados, transformando-se a partir de então em apóstolo de Cristo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa. Por outro lado, Paulo viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação para o apostolado está fundamentada nessa experiência. E considerando que Paulo não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, e além de ter perseguido os seguidores de Cristo, a necessidade
e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como nós podemos ver. Ele responde ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida de Paulo pode ser percebido imediatamente quando ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Paulo, que conhecia muito bem as terminologias usadas na época, sabia também que se ele chama alguém de Senhor, isso significa que ele se coloca como servo deste. Ali foi o começo de um novo relacionamento com Cristo, de perseguidor dos cristãos a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começa a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é impressionante, pois esse era o lugar para onde ele foi para prender os seguidores de Cristo. Mudança total na vida dele. Antes da conversão, Paulo não aceitava a divindade de Jesus, a ponto de acreditar que perseguindo os seguidores de Cristo como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Podemos dizer que ele via Jesus como impostor. Agora, após a conversão, a sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo de Tarso, duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, agora demonstrava ternura, sensibilidade e amor, como podemos perceber em vários dos seus escritos. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou a Damasco e recebeu a visita de Ananias, o qual também o batizou. Foi ali mesmo, na cidade de Damasco, que Paulo começou a sua obra evangelística. O que sabemos é que o apóstolo Paulo pregou algum tempo em Damasco e passou depois algum tempo na Arábia, embora a Bíblia não esclareça o que ele fez ali, nem em qual lugar específico na Arábia onde ele ficou, mas na história nós temos essa referência. E depois ele retorna a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande dos judeus, é claro, ele precisou fugir para salvar a própria vida. E essa fuga, no caso, o leva a Jerusalém. Ele havia, nesse tempo, completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar seus discípulos, porém estavam todos receosos e com medo dele. Mas Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes, aos demais cristãos. E, entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, e uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. E segundo o que ele mesmo afirma em Gálatas 1,18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Paulo então deixou Jerusalém antes que pudesse encontrar com os demais apóstolos e antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, embora os crentes de toda a região já ouviam boas novas a respeito dele. Sabendo disso e confirmando isso, nós podemos ler o que ele mesmo diz, escrevendo aos Gálatas: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer o seguinte: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1, 22 e 23. De destruidor para construtor, reconstrutor. O apóstolo Paulo então foi enviado para a sua cidade natal, Tarso, passando ali um período de silêncio que durou cerca de 10 anos. Embora esses 10 anos sejam conhecidos como o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região, nesse período. E alguns estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 e 41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse período. Certo é que Barnabé, ouvindo falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou sua presença em Antioquia, como um missionário ou obreiro auxiliar, a fim de ajudar numa missão promissora
evangelística entre os gentios. Após cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome e em Antioquia providenciaram-se contribuições para os cristãos na Judéia, para auxílio a esses cristãos. E os portadores desse referido auxílio foram Paulo e Silas. Eles, tendo completado a sua missão, voltaram para Antioquia. Esse período foi essencial no ministério do apóstolo Paulo, pois foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. E assim tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico de Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos, acontecendo principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros urbanos populacionais, pois quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo se tornava ali um núcleo, se criava ali um núcleo, uma nova comunidade local. Assim, Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais, partindo do centro para a periferia. Podemos resumir a estratégia missionária usada por Paulo da seguinte forma: primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para dali a mensagem se propagar nas regiões circunvizinhas. Segundo, pregava nas sinagogas a fim de alcançar os judeus e os prosélitos, gentios que se tornaram judeus, e focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. 3. Percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes, de modo que se aplicava na mensagem, tudo isso na mensagem evangelística. 4. Mantinha um contato com as comunidades cristãs estabelecidas por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensagens ou mensageiros de confiança. E 5. Estava atento às desigualdades presentes na sociedade da época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus, além de solicitar às igrejas mais prósperas que auxiliassem as mais necessitadas. Em Atos 14, 21 e 23, nós podemos perceber que o método de Paulo estabelecer uma igreja local obedecia um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo com a pregação do evangelho. Depois, havia um trabalho de edificação, no qual os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. E, por último, presbíteros ou líderes eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Seguiram-se as viagens missionárias de Paulo, cujo início mostra que havia um tempo passado desde a sua conversão de pelo menos 13 anos, desde o seu encontro transformador com Cristo na estrada de Damasco. As viagens missionárias tornaram Paulo, sem dúvida, um dos personagens bíblicos mais conhecidos de todos os cristãos, sendo reconhecido como o maior líder do cristianismo relatado nas Escrituras. Um pouquinho mais detalhado do que aconteceu com Paulo. Do nascimento aos 28 anos de idade, Paulo foi um judeu, um extremo observador da lei judaica. Dos 28 aos 41 anos de idade, foi ele um convertido fervoroso, onde ocorre um crescimento no seu aprendizado das coisas a respeito de Jesus Cristo e da missão que ele tinha que resolver. Dos 41 anos a 53, 41 a 53 anos de idade, ele foi um missionário itinerante. E de 53 até a morte aos 62, prisioneiro e organizador das comunidades. Com suas cartas, ele expressa o seu calor e presença nas comunidades, fruto da missão desenvolvida por ele. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse que ele mesmo escreveu na sua segunda carta a um dos seus filhos na fé, chamado Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que Deus nos abençoe quando pensamos na vida deste servo do Senhor.
servo do Senhor. Eu não estou dizendo herói de Deus, que Deus, somente Deus é herói nas Escrituras. Todos os demais são servos, como Paulo foi, e ele se coloca como tal nas suas cartas. Paulo, servo de Jesus Cristo. Que queres que eu faça, Senhor? Lá no caminho de Damasco já mostra isso. Ele se submete a Jesus. Que nós possamos aprender com ele. E o que nós lemos nessa caminhada da jornada de leitura bíblica e oração dos 100 dias, onde lemos o livro de Atos recentemente, terminando no último dia 28, que nós possamos talvez retornar a essa leitura, quantas vezes for necessário, para mais aprendermos dele, do que ele fez, do que ele realizou, da sua forma incansável de se tornar aquele seguidor de Jesus, imbatível. Lá no capítulo 20, ele manifesta o desejo de ir a Jerusalém, sabendo o que viria a acontecer em Jerusalém com ele. Mas ele segue em frente. E foi o que Deus fez com ele. Dali ele foi levado a Roma, para lá na sede do império, por 2 anos preso na sua própria casa. Certamente toda a guarda pretoriana ouviu a respeito do Evangelho de Cristo, através daquilo que Paulo fazia. Lá ele escreveu cartas. Ele nunca perdeu tempo. Que sejamos nós imitadores de Cristo, como Paulo era. Ou ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em muitos aspectos podemos imitar Paulo, porque ele era imitador de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Deus, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Concluímos assim a nossa celebração. Agradecemos mais uma vez a sua presença conosco ao longo da mesma e esperamos que Deus tenha falado ao seu coração e que a experiência e a história da vida de Paulo possa ter inspirado a sua vida. Que Deus o abençoe e nos dê a todos nós uma semana onde possamos viver sob a proteção dele e sendo guardados por ele, tendo a certeza de que na companhia do Senhor nós estaremos seguros. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela celebração que nós podemos levar ao ar e pelas pessoas que acompanharam, estão ainda acompanhando, ainda vão acompanhar essa programação nas redes sociais. Ó Deus, que Tu possas fazer com que esta palavra não volte vazia. Despede-nos desse encontro e, orando assim, dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém e amém.